Olá, meu nome é Michel, sou Reginaldo do Dá Certo Saúde e a gente vai falar sobre proteína do arroz. Como assim proteína do arroz? Existe isso? Sim, gente. Existe proteína do arroz. Então, basicamente, a proteína ela é extraída ali das principais proteínas contidas no arroz. Que a gente tem ali a albumina, a glutelina, tá? E a prolamina. São as três principais proteínas presentes no arroz. Então, a indústria faz o isolamento dessa proteína e coloca ali à disposição do público para ser utilizado. E quais são os benefícios e os malefícios quando eu suplemento a proteína do arroz? Primeiro vamos falar dos malefícios, ou na verdade eu consideraria como desvantagens relacionadas a outro tipo de proteína. Como se trata de uma proteína vegetal, a gente perde um pouco na absorção e biodisponibilidade de aminoácidos, apesar de ter um perfil de aminoácidos até interessante, contendo ali pontualmente a lisina como algo limitante, o próprio BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, a gente tem em menor quantidade. Isso limita muito o perfil de aminoácidos da proteína, mas no geral alguns outros aminoácidos como o ácido glutâmico, a treonina, triptofano, a gente tem uma dose até um pouquinho mais elevada quando comparado com outro tipo de proteína. Porém, a absorção da proteína vegetal ela é inferior quando comparado com a whey e quando comparado com a proteína animal mesmo, da alimentação, né? Frango, uma carne, enfim. Essas são as desvantagens da proteína do arroz, e se a gente for pensar em parâmetros anabólicos, não seria a melhor opção para um público flexível. Isso seria para um público um pouco mais voltado ali para o vegetarianismo, para o veganismo, para os pacientes que têm a APLV, que é a alergia à proteína do leite. Então é uma opção também utilizar a proteína do arroz, certo? Essas são as desvantagens relacionadas à proteína do arroz. As vantagens, especificamente, ela vai ter um direcionamento muito para o público que tem ali as suas restrições, como o público que eu falei, de APLV. Né? O público que tem a alergia à proteína do leite pode se beneficiar, porque se trata de uma proteína que, apesar das limitações, ela serve para compor uma refeição, como, por exemplo, um lanche. Ela pode compor uma refeição pré-sono para melhorar ali a aminocidemia, que seria basicamente a disponibilidade de aminoácidos na corrente sanguínea para a construção muscular, né? Um outro ponto também é que para os pacientes com APLV, né, é importante a gente quantificar a dose de proteínas no dia para que a gente tenha benefícios e consiga bater proteína ao longo do dia, tá? A gente pode ter algumas estratégias importantes para melhorar a biodisponibilidade dessa própria proteína do arroz. Hoje, a indústria ela basicamente faz um mix, né, de proteína do arroz, proteína de amêndoa, que aí você basicamente, o que falta em uma, complementa com a outra, aí você melhora o perfil de aminoácidos. E para melhorar a biodisponibilidade, para melhorar a absorção, a gente pode colocar ali os probióticos, que tem uma função muito interessante em otimizar a ação das nossas enzimas, né, pancreáticas, que vai ter uma melhor atividade. Com isso você garante um pouco melhor essa absorção, tá? Um outro ponto é que você pode colocar também, próximo à utilização dessa proteína, pode ser depois também, as enzimas, né? Então as enzimas digestivas, elas também melhoram o perfil dessa proteína e pode ser um ponto interessante. Ou, se você quiser adicionar aminoácidos, pode ser interessante, até porque a gente tem uma produção industrial, sintética, e aí, por ser sintético, não é de origem animal, o público vegano ou vegetariano pode utilizar sem nenhum tipo de restrição. Isso acaba sendo muito importante para melhorar o perfil de aminoácidos dessa proteína e você não precisar gastar muito com o produto, porque se você for comparar ali, querer um efeito anabólico, quando comparado com o whey, por exemplo, a proteína do arroz você precisa utilizar 40 gramas, em média, 40 gramas para ter o benefício que uma whey poderia proporcionar no processo de anabolismo muscular, tá? Então, a proteína do arroz ela é interessante, ela pode ser suplementada ali como uma fonte, estrategicamente, como uma fonte de proteína numa refeição, como lanche, numa refeição como pré-sono, até mesmo no café da manhã, né? Então, assim, você é livre para utilizar a proteína do arroz em qualquer momento do dia, só que ela perde um pouco nos processos anabólicos. Então, para o atleta, para melhorar a adaptação muscular, para melhorar desempenho, aí as doses precisam ser doses mais elevadas, caso ela seja isolada. Se for um blend proteico vegetal, com arroz, com amêndoa, enfim, com outros tipos de proteína vegetal, você pode utilizar ali em média 30 a 35 gramas de proteína, não de produto, tá? Então fique atento ao rótulo e utilize a melhor escolha para você e o melhor custo-benefício. Espero ter ajudado e muito obrigado.